Nos Estados Unidos existe uma instituição de caridade chamada Casa Ronald McDonald, em francês, La Maison de Ronald McDonald. Essa associação encontra casas para famílias com crianças doentes hospitalizadas. Parece algo bastante inocente e benevolente, não é mesmo? Bem, existe outro lado dessa associação, um lado muito mais sombrio, do qual poucas pessoas ouviram falar. Os outros prédios da casa Ronald McDonald, essas casas estão presentes na maioria das grandes cidades. Só que você não vai encontrar esses prédios procurando por eles, porque eles não têm endereço, não tem nenhuma placa nas portas, e você não vai encontrar nem mesmo uma janela neles. Não, a única maneira de encontrar esses prédios é se alguém te levar até lá. E foi assim que eu os encontrei. Eu nunca conheci meus verdadeiros pais. Desde muito pequeno, fui de lar adotivo em lar adotivo nos arredores de Detroit. Tenho 15 anos e sou considerado um adolescente problemático. Sempre arranjo problemas e acabo cercado de pessoas boas que acreditam poder me ajudar. Sempre dou um jeito de mostrar que eles não vão conseguir. Minha assistente social se sentou do outro lado da mesa de metal preta, com uma expressão de cansaço e fadiga no rosto. Na mesa entre nós estava um envelope marrom grosso. Era o meu prontuário. Bem, parece que sua reputação te precedeu. Ela disse. Agora só restam duas opções: escola militar ou casa do Ronald McDonald. Eles milagrosamente aceitaram te receber. Eu nunca tive paciência suficiente para aguentar os gritos de um sargento e acordar às 5 da manhã. Além disso, participar de uma associação com o nome de mascote de fast food não podia ser pior. Então, eu escolhi a casa do Ronald McDonald. Nuvens negras pairavam sobre mim quando entrei no banco de trás do carro da assistente social. Minha única bagagem era uma mochila onde coloquei minhas poucas coisas. Entre esses objetos, eu tinha um álbum com fotos de todas as famílias adotivas que me acolheram. Porque era bom ter lembranças deles, mesmo que, toda vez, eu não tivesse estado à altura. Sabe, eu cuidei de algumas crianças que foram acolhidas pela casa Ronald McDonald. Foi o que minha assistente social me disse do banco do motorista. As coisas deram tão certo para eles que eu nunca precisei transferi-los para outro lugar. E a associação ainda assumiu o caso deles. Dirigimos pelo centro de Detroit, o que me trouxe lembranças de quando fui expulso de uma das minhas famílias adotivas. Fugi para ir a uma festa em um bar no centro com alguns vizinhos. Aqueles eram bons tempos. Pronto, chegamos. O carro parou lentamente, eu olhei pela janela, nós paramos em frente a um grande prédio cinza, sem janelas. Ele era cercado por 2 prédios industriais em uma rua pequena. Percebi que havia um endereço no prédio à minha esquerda e também no da direita, mas nenhum no prédio em frente ao qual estávamos. Nem mesmo uma placa. Você tem certeza de que é aqui? Perguntei, hesitante. Ao descer do banco de trás e abrir a porta do carro, coloquei a mochila nos ombros e segurei firme a alça. Depois, acompanhei a assistente social até uma porta de metal. Ela apertou o interfone e, depois de falar com alguém, ouvi o clique da porta sendo destravada. E nós entramos. Quando o grande portão de metal se fechou atrás de nós, percebi o silêncio inquietante. Era um tipo de silêncio opressor e ensurdecedor. No final da recepção, atrás de um vidro, havia uma secretária. Ela estava de costas e digitava algo no teclado com vivacidade. Nós avançamos até ela. A assistente social tocou o sino no balcão e a secretária se virou rapidamente. O rosto dela estava maquiado como o de um palhaço, exatamente como o do Ronald McDonald. Para ser exato, ela também tinha o mesmo cabelo colorido e cacheado, e além disso, usava um jaleco branco de enfermeira. A situação era hilária, e eu queria rir, mas algo me impedia, e de repente, arrepios percorreram todo o meu corpo. Algo não estava certo. Eu observei por um momento minha assistente social e a secretária conversando, enquanto elas trocavam vários papéis. Enquanto a assistente social assinava formalidades, a secretária me encarava. O sorriso dela deveria ser reconfortante e acolhedor, mas tudo o que eu via nos olhos dela era fome. Não posso ficar aqui, falei firme. Prefiro a escola militar. Por favor, imploro. Ai, o que há com o meu açúcar? Disse a secretária com a voz levemente abafada pelo vidro. Você tem medo de palhaços?
Olhei nos olhos dela, que me examinavam de baixo para cima, com avidez. Naquele momento, consegui perceber uma certa malícia neles, enquanto ela caía na risada. Claro, minha assistente social começou a rir também, e ela me disse: Vamos, para de fazer tanto drama. Você odiaria ir para a escola militar? E eu realmente acho que é o lugar perfeito para você. Sim, vai ser perfeito pra você. Antes mesmo que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, ouvi algo atrás de mim, me virei e vi uma porta aberta em um canto. No fim da recepção, à esquerda do vidro, atrás do qual ficava a secretária, mas não havia ninguém. Só a fraca luz entrava no cômodo, escurecido pela má iluminação. Até o momento em que sombras estranhas, acompanhadas pelo som de risadas distantes e assustadoras, apareceram. Disse minha assistente social. Aqui está o comitê de boas-vindas. Olhei horrorizada para a porta, segurando forte minha mochila, enquanto minha assistente social me dava tapinhas nas costas. Não se preocupe, vai ser diferente desta vez. Você vai se sentir em casa, prometo. Ela se virou para ir embora, e eu senti a bile subir pela minha garganta. Não, você não pode me deixar aqui. Me desculpe, mas eu realmente preciso ir. E além disso, eu nunca gostei de palhaços. E então, sem olhar para trás, ela passou pela grande porta de metal, me deixando sozinho naquele lugar. Voltei minha atenção para a porta aberta e notei que as sombras estavam prestes a entrar na sala. As risadas agora eram ensurdecedoras e ecoavam na recepção. Corri até a porta de metal e bati várias vezes gritando. Gritei por socorro, esperando que minha assistente social ou alguém viesse me salvar, mas foi em vão. Voltei para a secretária, que ainda me olhava sorrindo. Nesse instante, eles entraram. Um grupo inteiro de enfermeiros e enfermeiras como a secretária. Eles tinham o mesmo tipo de maquiagem e o mesmo cabelo curto e vermelho. Graças à luz fraca que iluminava a recepção, consegui ver que eles tinham ferramentas de metal nas mãos. O grupo de enfermeiros atrás puxava uma mesa de metal com cintas. Vocês não se aproximam de mim, porra! Eu gritava enquanto batia de novo na porta de metal. Me deixem sair! Eles me cercaram, me agarraram com força, enquanto eu me debatia e gritava o mais alto que podia. Eles riam enquanto eu tentava me soltar. Depois me soltaram na mesa de metal e amarraram com correias. Olhei ao meu redor, havia tantos deles. Me deixem ir. E eu gritava tentando me soltar das correias fortes que me prendiam firmemente à mesa. A mesa então começou a rolar e eles me levaram pela porta que ficava não muito longe da secretária. Depois, eles me empurraram por um longo corredor branco que parecia não ter fim. Enquanto me empurravam, eu ouvia suas risadas constantes. Eles agitavam bisturis e agulhas perto do meu rosto, como se quisessem me fazer gritar ainda mais alto. Pareciam achar isso hilário. A última coisa de que me lembro, bem antes de um deles me injetar alguma coisa, foram as mãos. Mãos cobertas por luvas, que examinavam minha boca e puxavam os cantos dos meus lábios, como se quisessem me forçar a sorrir. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto eu sentia o cheiro fétido do hálito deles nas minhas narinas. Não, então, no instante seguinte, eles sussurraram para mim, um de cada vez. Nós adoramos te ver sorrir. E eu comecei a perder a consciência. E as risadas deles foram diminuindo até virarem um eco distante. Quando recuperei a consciência, fui cegado pela luz que estava bem acima de mim, J, protegendo meus olhos ainda sonolentos da luz fluorescente, virei de lado e olhei ao meu redor. Eu estava em uma cela, cercada por paredes brancas cheias de arranhões e manchas. Notei um pequeno buraco no canto da sala, que presumi ser o banheiro, e uma porta sem janela. E no chão, bem ao lado dela, estava minha mochila. Tentei me sentar, meu corpo doía, e assim que me endireitei, comecei a ver tudo embaçado. Fiquei me perguntando com o que ele tinha me drogado. Foi então que percebi que eu estava tremendo. Ao olhar para baixo, percebi que já não usava minhas próprias roupas. Eu vestia um avental de hospital amarelo e sujo, com vários desenhos da cabeça de Ronald McDonald. E por baixo, eu estava completamente nu. Comecei a ouvir sons abafados, que pareciam vir de outro lugar do prédio, pareciam gritos. Tentei me levantar, mas não conseguia manter o equilíbrio. Minha visão começava a ficar clara de novo, mas meu corpo ainda não respondia. Ajoelhei e engatinhei até minha mochila. Ao chegar na porta, tentei abri-la, mas claro, estava trancada.
Então abri minha mochila e tudo o que restava lá dentro era o álbum de fotos. Eles tinham levado meu diário, minhas canetas e meu celular, o que não era surpreendente. Eu abri o álbum de fotos, mas em vez das fotos em que eu forçava um sorriso com antigos membros das famílias adotivas, descobri um horror. Pareciam fotos tiradas diretamente de cenas de crime. Em cada foto, reconheci vários membros das minhas famílias adotivas assassinados e cobertos de sangue. Meu coração começou a bater muito rápido e meu estômago ficou embrulhado. Passei a folhear as páginas cada vez mais rápido. E em cada uma delas havia uma nova foto e um novo massacre. Reconheci todos os rostos e o interior de várias casas. Eu tinha vivido com todas essas pessoas, e agora todas estavam mortas. Quando cheguei às últimas páginas, vi a foto de uma casa tirada à noite, depois a de uma janela dessa casa. Depois, a foto de um corredor com uma porta aberta pela qual escapava a luz. Depois, a foto da minha assistente social escovando os dentes em frente ao espelho do banheiro. Depois, uma foto dela olhando para a lente da câmera com horror. E por fim, outra foto dela na banheira, nua, coberta de sangue e contida numa posição que nenhum ser humano conseguiria reproduzir. Sem ter muitos ossos quebrados. Virei a última página com as mãos trêmulas e nela estavam escritas 5 palavras: "Você nunca existiu". Fiquei arrepiado, joguei o álbum no chão e rastejei com dificuldade até o buraco para vomitar. Eles estavam certos. Ao eliminar todos que me conheceram, é como se eu deixasse de existir. No momento em que pensei isso, ouvi outros gritos abafados. Eu precisava sair daqui. Voltei para minha mochila e torci para que ele não achasse minha arma secreta. Abri o pequeno bolso da frente e mergulhei meus dedos até o fundo dele. Raspei o tecido e consegui tirar os grampos que eu tinha escondido na costura. Em seguida, colei meu rosto contra a porta e escutei. Consigo ouvir passos se aproximando. Mas de repente eles deram meia volta. Eu precisava agir rápido. Mudei a maçaneta com uma mão e mexi na fechadura com grampos na outra. Me surpreendi com a rapidez ao destrancar a porta. Apoiando-me na maçaneta, levantei-me lentamente. Finalmente consegui ficar de pé. Aproveitei para entreabrir a porta. Um enfermeiro palhaço passou bem na minha frente. Quase tive um ataque cardíaco, mas por sorte ele não me notou e continuou andando rapidamente. Coloquei lentamente a cabeça para fora da porta e vi o branco colorido se estender até onde a vista alcançava. Os gritos estavam mais altos e vinham de todos os lados ao meu redor. Respirando fundo, avancei pelo corredor e fechei a porta atrás de mim. Fui para a direita e passei por portas quase iguais às que tinha acabado de arrombar. E de trás de cada uma dessas portas, eu ouvia soluços vindo de dentro. Parei em frente a uma porta em particular, porque lá dentro eu ouvia o choro insuportável de uma criança. Mexi na maçaneta para ver se conseguia abrir a porta, mas ela estava trancada. Continuei avançando, olhando para trás de vez em quando, para ter certeza de que nenhuma enfermeira ia me surpreender. E então, passei por umas portas duplas brancas e parei por um instante. As palavras sala de jogos estavam escritas em letras grandes e finas através das 2 portas. E claro, como nas portas anteriores, ouvi gritos. Mas desta vez parecia haver várias pessoas atrás dela. As risadas diabólicas dos palhaços enfermeiros se juntavam a esses gritos. Hesitei, temendo descobrir a tortura que esses monstros infligiam às vítimas, e ao final decidi não saber. Continuei avançando e vi um símbolo que indicava escadas em uma porta bem na minha frente. Quando abri a porta, olhei para trás. Vi 2 palhaços enfermeiros saindo da sala de jogos com jalecos manchados de sangue. Então me apressei em direção às escadas, esperando que eles não tivessem me notado. As escadas eram pouco iluminadas, as paredes sem pintura e o cimento manchado de ferrugem. Olhei para a porta por onde acabei de passar. E nela havia o número 5. Eu estava no 5º andar e decidi descer ao térreo. Cada passo ecoava na escada, não ouvia mais gritos, só o som dos canos nas paredes. Esse momento de alívio foi bem-vindo. Cheguei diante da porta com o número 1. As escadas pareciam descer por mais alguns andares, mas parei diante dessa porta e dei uma olhada. Atrás dela havia ainda um corredor branco e, por sorte, nenhum enfermeiro.
Comecei a andar pelo corredor, mas dessa vez não havia nenhum grito. Assim como no andar número 5 no final do corredor, havia portas duplas. Em cima delas estava colada uma espécie de cruz vermelha. Encostei meu ouvido nela e tudo o que ouvi foram os batimentos lentos e rítmicos de uma máquina. Mas também um leve bip contínuo, como aqueles que se ouvem em um hospital. Eu sabia que não devia abrir a porta, eu sabia que aquilo não era uma saída e eu sabia que precisava continuar procurando uma maneira de escapar. Mas foi mais forte do que eu quis dar uma olhada. Quando apertei a maçaneta, percebi que a porta não estava trancada. Atrás dela havia um cômodo branco, as lâmpadas piscavam de um jeito estranho e percebi imediatamente que muitos fios pendiam ao redor do cômodo e na ponta desses fios que caíam do teto. Havia crianças, muitas crianças que usavam o mesmo avental que eu. Eles estavam presos a cruzes brancas penduradas em fios, como se tivessem sido crucificados. Eles estavam terrivelmente silenciosos, suas cabeças caíam para frente, seus olhos estavam ou fechados ou abertos encarando o vazio. Alguns se moviam levemente, mas a maioria permanecia imóvel. E as cruzes nas quais eles estavam pregados balançavam levemente para frente e para trás. Foi nesse momento que percebi que o que eu tinha tomado por fios não era isso. Tubos intravenosos ligados aos pulsos das crianças sugavam seu sangue. Quase vomitei de novo. No centro da sala, entre as cruzes, descobri a origem do som rítmico. Consegui distinguir um grande cilindro de vidro no qual o sangue das crianças era despejado. Abri a boca para tentar gritar e chorar de raiva. Mas o que vi em seguida me gelou tanto o sangue que não consegui fazer nada. No grande cilindro de vidro, onde havia litros e litros de sangue, eu ouvi Ronald McDonald. Ele flutuava no sangue, com a cabeça parcialmente para fora. Ele começou a sorrir suavemente e olhou direto nos meus olhos. Então, lentamente, ele levantou uma mão e ali ele bateu suavemente no vidro. De repente, ouvi alarmes soando por toda parte e sirenes ensurdecedoras. Agora era certo, haviam descoberto meu sumiço. Quando comecei a correr para alcançar a escada, ouvi atrás de mim o vidro se quebrando e uma risada tão alta que competia com os alarmes. Corri o mais rápido que pude em direção à escada e, assim que cheguei lá, também ouvi muitas risadas acima de mim, ecoando e reverberando pela escada. Os palhaços enfermeiros chegavam. Desci as escadas rapidamente, passando por 3 andares até chegar ao porão, onde corri por um corredor escuro que parecia um esgoto. O cheiro de decomposição e de carne podre estava ficando cada vez mais insuportável. À medida que eu corria, as risadas continuavam ainda mais fortes atrás de mim. Consegui olhar para trás e vi que vários deles estavam me perseguindo. Devido à pouca luz, eu só via suas silhuetas, sorrisos e ferramentas refletindo levemente. Passei por reentrâncias com montanhas de corpos em decomposição. Eu não podia parar nem pensar em nada além da minha sobrevivência. Virei em um canto do corredor e me deparei com uma escada de metal colada na parede, e eu subi. Até que minha cabeça bateu numa escotilha pesada de metal. Abaixo de mim, as risadas vinham mais perto e os passos soavam mais altos. Eles estavam próximos. Empurrei a escotilha com força máxima. Ofegantes e gritando, os palhaços horríveis chegaram sob mim, brandindo seus instrumentos de tortura. Senti algo cortar minha perna, gritei e empurrei mais forte. E finalmente, após longos e dolorosos esforços, a escotilha finalmente se abriu. Saí depressa e fechei a escotilha com força atrás de mim. Eu não os ouvia mais. Jeremy, eu estava lá fora. As gotas de chuva pousavam suavemente no meu rosto. Olhei ao meu redor, eu estava cercado por prédios abandonados, com janelas quebradas, e de onde não saía nenhuma luz. Também não havia carros e nenhum sinal de vida. Ao longe, ouvi sirenes de polícia que logo se dissiparam. Minha perna doía muito e sangrava onde o enfermeiro palhaço me tocou. Mancando, comecei a andar. Ei! Só ouvi o trovão como resposta. Me ajude! Eu lhe imploro! Senti meu pé afundar em algo mole e viscoso. Olhei para baixo. Era um jornal encharcado, tão molhado que a tinta começava a desaparecer.
mas consegui ler a data, 13 de julho de 1992. Uma sensação estranha percorreu meu corpo, mas continuei andando. Alguém pode me ouvir? Por favor, me ajudem! Por favor. Com o tempo, meus gritos viraram soluços. Eu parei e a chuva continuou a cair sobre minha blusa fina. Eu tremia de frio e então vi uma luz ao longe. Era um enorme senhor amarelo. Saía de um McDonald's, claro. Não sei porquê, mas algo me impulsionava para lá. Ao chegar ao McDonald's, vi que só a placa estava acesa. O restante do restaurante estava na escuridão. Me aproximei cautelosamente das janelas quebradas do restaurante e tentei enxergar na penumbra. Olhei à direita e vi a estrutura de brinquedos conhecida por todas as crianças. E ao lado, o famoso banco que todo mundo conhece, aquele com a estátua do Ronald McDonald, sabe? Aquele onde você pode sentar ao lado da estátua. E parecia que o Ronald colocava o braço em nossos ombros. Eu arrepiei ao ver aquilo, mas pelo menos esse não parecia real. As janelas estavam quebradas e as portas destrancadas. Então entrei para me proteger da chuva, tudo estava silencioso e escuro. Percebi que a decoração não parecia com a de um McDonald's atual, mas sim com a que se via nos anos 80 ou 90. Ao avançar, percebi que havia algo em cima do balcão, um retângulo preto. Me aproximei e vi que era um notebook praticamente novo. Sim, um notebook. Nos anos 90? Comecei a rir de forma histérica. Depois peguei ele e voltei a me sentar ao lado da estátua do Ronald. Abri o notebook e comecei a escrever essa história, na esperança de que alguém a encontrasse. Eu não sei onde estou. Nem sei se o que vivo agora é real. Absolutamente nada faz sentido. E eu espero que tudo o que estou escrevendo acabe sendo lido de uma forma ou de outra. Será que eu realmente saí desse lugar? Ou será que agora faço parte dessas pessoas penduradas nas grandes cruzes? Que eu vi no primeiro andar, provavelmente nunca vou saber. A chuva cai sobre o teclado, mas eu não me importo. Não posso fazer nada além de escrever. De qualquer forma, não sei quanto tempo me resta. Porque pelo canto do olho, vejo que Ronald está olhando tudo o que estou escrevendo. Às vezes, até ouço ele rir baixinho. E tudo o que me resta fazer é me juntar a ele e rir junto.